anunciado, né, nós vamos fazer uma breve exposição sobre a questão urbana, que é um dos nossos assuntos explorados nesse bimestre, né? Então, a questão urbana, ela é um assunto complexo, também transversal, é um assunto que é, digamos, o seu campo forte de estudo é a geografia, né? E a gente também, a sociologia, ela passou dentro de um determinado momento a se preocupar com o espaço urbano, mas exatamente as relações que se fazem dentro do contexto do que se chama de urbano, né? Assim também como as relações no campo, no rural. Então, com a complexidade da sociedade e entendendo a sociedade formada por as relações sociais pelos mais diferentes grupos e a cidade sendo o produto dessas relações, ela é um objeto de estudo da sociologia, né? É claro que o olhar da sociologia é diferente do olhar da geografia, mas nós da sociologia, os cientistas sociais, eles buscam esse amparo na geografia e também na história, porque a gente precisa, para compreender as sociedades atuais, a gente precisa viajar pela história das cidades, né? Então é um assunto bastante complicado, complexo, né? Vou dizer complicado, complexo do ponto de vista do estudo, né? E hoje a gente estuda, quando a gente pensa em cidade, né, e a sua evolução, a gente diz até onde chegou essa evolução. Nós chegamos nas megacidades, como aí a gente apresenta na imagem, como esse retrato digamos assim, do top da evolução das cidades, né? E é claro, com a evolução das cidades também os problemas da cidade, eles vêm junto com a evolução. E como é que se dá? Qual é o nosso objeto de estudo? Como que foi arranjado essas relações, como essas relações elas se conectaram, elas se articularam para construir esse espaço urbano. Então, o mais importante, o nosso foco de estudo é entender o espaço urbano como uma construção, como um arranjo, né, das relações sociais e dos diferentes grupos. As cidades que temos é fruto desses arranjos, é fruto dessas relações. Então, importa estudar que relações foram construídas para que a gente construísse esses espaços urbanos. Então, o que vamos estudar? O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a origem das cidades, né, e o seu conceito. Nós vamos estudar o processo de industrialização que foi apontado, ele é apontado por vários estudiosos como sendo um marco no crescimento das cidades, e com o crescimento das cidades veio as chamadas reformas urbanas, né, em todo o mundo, e no nosso país também não foi diferente. Essas reformas, elas são objetos de várias críticas, de vários estudos, né? Qual foi digamos assim, a tendência dessas reformas? Qual foi a função dessas reformas? Para atender a quem? A que grupos? Né? E um conceito sociológico de cidade, que é também um outro elemento complicado, digamos assim, difícil, porque o que é a cidade? O que é a cidade hoje? Né? Então, vários teóricos se debruçam sobre esse conceito de cidade e para poder encontrar uma resposta, mas não importa muito dizer a resposta, não tem nesse caso aqui a resposta correta ou a resposta errada. São tentativas de se definir o que é a cidade e como essa cidade, ela, digamos assim, ela se porta, ela se apresenta para os indivíduos. O que ela representa, quais são as suas representatividades, que símbolos são postos como válidos e como, digamos, dominantes dentro das relações urbanas. E a relação espaço urbano como um poder capitalista, que nos vários arranjos, nas várias tentativas de se definir o espaço cidade, vários estudiosos vão constatar a presença desse poder capitalista dominando as relações e dominando os rumos da cidade, inclusive das reformas. E aí, nesse conjunto, nesse processo evolutivo, a gente chega no que hoje se chama de megacidades, né? O que são as megacidades, quais são as suas funções, né? Quais são as megacidades
que também veio trazer um conceito de cidades globais e que tem uma função aí, digamos, global também, né? A gente poderia fazer essa relação com a globalização, mas ela tem um papel dentro digamos, do cenário da globalização, da ideia de globalismo, e também uma abordagem sobre a cidade dos eventos, como que essa cidade se articula, como é que ela se organiza, quais são os arranjos que são feitos, que são providenciados, arquitetados para assegurar a realização de eventos, sediar os grandes eventos mundiais, como a gente pode colocar a Copa do Mundo, né, como uma referência muito interessante para a gente estudar. A cidade dividida e a exclusão social, né? Também essa cidade como foco do poder capitalista, e o poder capitalista, no seu estágio, digamos, mais perverso, ela divide a sociedade, né? A nossa sociedade, não adianta a gente fugir disso, ela é uma sociedade estratificada, divide os grupos, né, de acordo com suas classes sociais, e aí junto com essa cidade dividida vem a exclusão social. E dentro dessa segregação, vem os estudos sobre segregação urbana, né? E essa segregação urbana, ela é visível, não adianta a gente buscar subterfúgios para ofuscar que ela tem uma relação com a questão etnorracial, né? Que são as pessoas que estão, de algum modo, se beneficiando menos das cidades. E a ideia da cidade para todos, que vários teóricos também discursam sobre planejamentos, a ideia de cidades sustentáveis, ela defende o direito à cidade. E que nessa questão do direito à cidade vem a cidade para todos. A origem das cidades. O aparecimento das cidades na história da humanidade está estritamente relacionado ao que se chama de revolução agrícola. Isso acontece no período neolítico, quando o homem já domina algumas ferramentas de produção e aparece o que se chama de excedente da produção. O que significa isso? As pessoas produzem além do que elas necessitam para a sua sobrevivência. Então, tudo que sobra dali da sua necessidade vão chamar de excedência. E esse excedente eles vão disponibilizar para a negociação, para a troca no início, né? Para a troca de mercadorias, para comercialização. Digamos aí que também é uma pré-história já da atividade comercial. Então, a Revolução Agrícola ela é o primeiro marco da formação humana. É em função dela, desse excedente e do domínio das produções, que os agrupamentos o homem se fixa, vai se, digamos, constituindo os agrupamentos para facilitar os negócios. E aí, então, em torno desses centros de aglomerações, vai se formando os primeiros povoados, as vilas, enfim. E essas cidades, elas passam a ser um centro da administração da vida coletiva, onde os produtos são negociados, onde se desenvolvem as primeiras práticas comerciais. Então, é o nascimento da polis na antiguidade. Essa polis, né, onde se planeja a vida coletiva, as guerras e também, claro, toda a vida política. Ao entorno desse aglomerado que se formam as grandes construções, como os palácios, né, para ser ali o centro, o espaço, o acolhimento, onde vai abrigar as atividades políticas, né, enfim, se constituindo aí digamos assim, a cidade representando o centro de diversas atividades que tangente à vida coletiva, né, seja econômica e comercial, enfim, e o nascimento das atividades de poder, né, disputa por território, enfim. É na cidade onde essas atividades e essas inclinações humanas vão ganhar vida. O
crescimento das cidades, que aconteceram em função do crescimento da própria atividade comercial, isso até a Idade Média, e posterior, o surgimento da indústria, né, proporcionou um grande crescimento do espaço das cidades. E esse crescimento do espaço das cidades é o que se dá o nome de processo de urbanização. O que é isso? É o processo pela qual a população urbana ela cresce em proporção a uma proporção bem superior à população rural. Ou seja, o homem, através do fenômeno chamado êxodo rural, ele abandona o campo e vai buscar nova vida nas cidades. E esse fenômeno ele foi tão intenso que ele é o responsável pelo processo dinâmico de crescimento das cidades e que hoje todo esse aglomerado vai produzir uma imensidão de problemas sociais, de questões sociais que, digamos assim, recruta toda uma quantidade imensa de profissionais que passam a focar e ter esse olhar sobre a cidade, né? E vai criar também aí um outro fenômeno que é o que chama de paradigma da economia de aglomeração, que é o que acontece nas grandes cidades, nas cidades e nas megacidades mais ainda. E tudo isso é que vai, digamos, ser a matéria-prima do estudo sobre a questão urbana, tanto no mundo como no nosso país também. Não dá para estudar o processo de urbanização e o grande crescimento das cidades e os problemas que dela resultaram sem estudar o processo de industrialização. A indústria ela ganha um destaque no crescimento das cidades que ela passa a se tornar o centro da cidade no mundo ocidental. Ela é o próprio resultado desse processo de urbanização. A moderna unidade de produção, a fábrica, é necessariamente um fenômeno urbano. Ela, a fábrica, exige em sua proximidade a presença de um grande número de trabalhadores. O seu grande volume de produção requer serviços de infraestrutura, transporte, armazenamento de energia e tantos outros insumos e logística para que ela tenha essa funcionalidade, que constitui o próprio núcleo da moderna economia urbana. Então, não é quando a fábrica ela não surge já na cidade, mas é a própria cidade que vai se constituindo em torno dela, do mundo moderno, segundo o Paul Singer. Então, assim, ela passa a ser um fator que digamos, atrativo principal para as grandes aglomerações urbanas, em torno da grande economia que vai se formar a partir desses grandes centros de negociações. As cidades se constituíram em espaços altamente atrativos, por ser uma promessa de vida melhor para muitos trabalhadores que viviam precariamente no campo, sem ter uma terra própria para trabalhar. Então, a vida na cidade passou a ser uma aventura, adotada por milhões de pessoas que, através do êxodo rural, abandonam o campo, atrás dessa vida melhor na cidade. O que nós tivemos em resultado disso foram centros urbanos super inchados, inviável do ponto de vista administrativo, porque não se programou uma infraestrutura, não se providenciou uma infraestrutura necessária, ocasionando moradias precárias, modos de vidas precários, com alto nível de poluição, ausência de saneamento, condições de vida caótica, problemas na saúde e grande índice de violência e a inoperância do Estado no combate a esses problemas, né? E com certeza, quando o Estado não age com um planejamento, com políticas sérias, com políticas pontuais, nós vamos ter aí uma produção
programada, sistemática de violência e de outras mazelas sociais, né? Não só a violência física, mas também a violência pela carência de oferta de serviços públicos de qualidade para a população. Toda essa problemática social, esse conjunto de problemas, elas passaram a ser objetos de estudos de várias ciências, e entre elas a sociologia, que passa a estudar esse problema no sentido de investigar causas e consequências na formação desse espaço urbano relacionado às questões de ordem das relações entre os grupos, que interesses estavam ali subjacentes. E a sociologia passa a cumprir um papel importante no estudo desses agrupamentos humanos e nas relações que vão se constituindo a partir do próprio crescimento da cidade. E isso nos cabe entender que esse espaço urbano é fruto de uma construção social e de relações não muito programáticas, que vão aí se dando sem uma prévia programação, sem uma prévia preparação. E o que a gente vê é o que a gente, tem a experiência da diversidade, das questões, dos problemas que às vezes parecem sucumbir à vida humana, denegrir a vida humana e sem ou quase pouca qualidade de vida. Um dos precursores a lançar um olhar sociológico sobre as cidades foi Georg Simmel, um teórico alemão que elaborou uma obra chamada As Metrópoles e a Vida Mental. Nessa obra, de 1903, a início do século XX, ele faz toda uma abordagem de como a vida na cidade altera o comportamento do ser humano. O que significa isso? O homem do campo, faz aí um paralelo entre o homem do campo e o homem da cidade e como eles desenvolvem comportamentos distintos em função da influência do seu espaço social. Ou seja, o modo de pensar e o modo de agir do homem do campo passa a se distinguir do modo de pensar e do modo de agir do homem da vida das cidades. Então, aí ele vai traçar uma psicologia social do comportamento, que tem aí dialogando com a psicologia desse perfil, do perfil comportamental do homem da cidade. Então, a partir da obra dele, outros autores foram se dedicando à vida, a essa sociologia urbana, criando aí um campo de estudo da sociologia. Robert Park, americano, da Universidade de Chicago, um momento em que Chicago vivia muitos problemas sociais com o crescimento da violência, se criou um grupo de estudiosos que passaram a estudar a cidade, lançando esse olhar, estudando essas relações que vão se constituindo a partir desse agrupamento das grandes cidades. E o que vai... É uma sociologia positivista, porque ela visa apresentar resultados práticos de investigação para, a partir daí, servir de referência para a construção de políticas sociais. Então, é uma sociologia utilitária, mas também pragmática, com certeza pragmática e positivista. Mas teve grande contribuição as obras da Escola de Chicago, porque ele se constitui aí um campo de estudo, e eles vão chamar isso de Escola de Chicago, esse estudo sobre o homem da cidade, as suas múltiplas relações e os problemas que vão se constituindo a partir dessas relações multifacetadas. Então, ele cria uma obra que é Sugestão para a Investigação do Comportamento Humano. Um outro teórico é o Louis Witt, também membro da Escola de Chicago, e ele cria a obra Urbanismo como Modo de Vida.
E aí ele caracteriza aí em detalhes como é a vida na cidade e as múltiplas relações também que vão se constituindo na cidade e a construção desses problemas a partir dessas relações. Então são obras bastante referenciais para subsidiar políticas públicas para que possa entender essa vida nas grandes sociedades. E a partir desse entendimento, é claro que todos as pessoas, profissionais, políticos e nós cidadãos comuns vamos, compreender, nós vamos também traçar planos de ação e projetos de vida mais eficazes. Outro teórico que se dedicou à sociologia urbana é o francês Jean Londinc, que ele aborda o poder do Estado em face do capitalismo. Então ele vai aí demonstrar como esse espaço urbano passa a ser espaço de disputa e espaço de imposição de poder. E trabalha com o conceito de segregação urbana, que aí ele vai servir de subsídio para mostrar como o espaço urbano ele é objeto de disputa e vai aí, os melhores espaços vai servir para quem tem mais poder aquisitivo, que são representações e grupos corporativos do capitalismo, e os espaços menos valorizados, quase que isolando as pessoas de uma segregação aí não formal, mantendo as pessoas aleijadas dos espaços mais estruturados. O outro é Henri Lefebvre, francês também, que tem sua obra O Direito da Cidade. Essa obra é bastante representativa no mundo contemporâneo, porque a partir desse conceito de direito à cidade se levou essas questões urbanas de desigualdade, de injustiça, esse espaço não democratizado, esse urbano como espaço de poder, onde aleija várias pessoas, exclui pessoas do direito a uma vida urbana com qualidade, e vai mostrando que todos têm direito à cidade. E quando dizem que todos têm direito à cidade, é que essa cidade ela precisa ser democratizada e assegurar para cada cidadão, independente de sua classe social, o direito de viver bem, o direito à praça, o direito ao lazer, ao direito a centros comerciais, ao direito a uma moradia decente e a um conjunto de benesses que vão aí compor a discussão e o conceito sobre o direito à cidade. Então, ele vai também colocar em discussão de que esse espaço urbano ele não é determinista, reiterando a ideia do espaço urbano como uma construção social. Ou seja, as pessoas não são o que são porque elas têm que ser. Um morador de favela ele não é um delinquente por ser morador da favela. E ele não vive precariamente por uma escolha ou porque foi uma determinação da natureza, mas como consequência dessa relação de poder nada democrática. E um outro, Emmanuel Castel, espanhol, que trabalhou também o tema da questão urbana, na Espanha e compartilhou sua obra em vários lugares do mundo. E o que ele coloca? Que essa questão urbana é todo esse conjunto de conceitos, esse conjunto de interesses que vem convergir na questão urbana, ela é objeto de estudo e traz explicações, desvenda as relações desiguais, desvenda um conjunto de ideias e interesses subjacentes, escondidos, vamos assim colocar, e que vai servir de reflexão e debate para que os agrupamentos mais diferentes dos grupos humanos possam se beneficiar dessas ideias, desses esclarecimentos e assim produzir o seu empoderamento. No Brasil, eu citei o nome aqui da Raquel Ronick. Ela não é socióloga, ela não trabalha com a sociologia urbana, mas ela é referência no nosso material de estudo, que nós temos vários também que se dedicaram, inspirado nessa sociologia americana, nessa sociologia europeia dos estudos urbanos, que
realizaram várias obras, né? Produziram artigos, pesquisas e ainda vem produzindo intensamente, sobretudo agora, nesse momento pandêmico, mas a gente coloca uma obra de bastante destaque, a da Raquel Ronick. Ela é arquiteta e urbanista. E ela faz, na sua obra, que é o arquiteto e urbanista, trabalha exatamente com essa transformação do espaço urbano de maneira criativa. E ela, nesse estudo da sua obra, né, ela vai realizando essas discussões de como o espaço urbano é mal distribuído e como o espaço urbano produz a exclusão social de determinado grupo. Esse espaço urbano, ele passa a ser mercadorizado. O que significa isso? Que palavra é essa? Ele passa a ser objeto de interesse de grupos de capitais, de grupos capitalistas, né? Ou seja, é o espaço urbano no status de mercadoria, e quando isso é colocado como predominância, ele vai alejar, né, muitas pessoas do direito de viver bem no espaço social urbanizado. Então, são teóricos, são estudiosos que têm muito a contribuir para o nosso esclarecimento da vida urbanizada. Quando se fala no espaço urbano como sinônimo de espaço de poder, se refere exatamente ao poder do capital. O sistema capitalista, como sistema econômico predominante no mundo ocidental e em boa parte do mundo oriental também, ele passa a ser o fenômeno urbano de maior centralidade, porque é ele que vai ali determinar o ordenamento do território. É ele que vai ditar as regras do jogo. É ele que vai determinar o lugar de cada um na cidade, né? E, enfim, quem tem o poder do capital, digamos, o dinheiro para investir, é o que vai estar aí, à frente dos privilégios e, digamos, dos protagonistas nessa regra do jogo urbano, onde o poder é manifesto, é latente. As megalópolis, né, como são as megacidades, as maiores megacidades do mundo, elas são um exemplo da visibilidade desse poder, onde a vida é altamente conturbada, uma grande influência das vidas sofisticadas, de grupos poderosos, de fluxos de capital. E esses grupos a gente fala de grande influência porque é eles que vão, ter uma relação, hierarquizar a sua relação com outras cidades. Vamos tomar como exemplo aqui no Brasil, que temos a nossa maior metrópolis, uma das maiores do mundo, a cidade de São Paulo. O ritmo dela, onde está o coração da economia, das bolsas de valores, dos sistemas econômicos. Claro que outras cidades também, mas sempre tendo aí uma relação um pouco hierárquica, né, onde a supremacia fica para a cidade de São Paulo. É só um exemplo. E aí esses espaços, essas grandes capitais, elas vão onde o fluxo dos financiamentos e dos investimentos são maiores, mas também das informações, das mercadorias e dos serviços. Então passa a ser objeto de grande visibilidade, de grande interesse político e econômico. Quando a gente fala em megalópole, aí nós vamos pensar nas grandes metrópoles mundiais, as chamadas cidades globais, que vamos falar daí a pouquinho. E aí temos aí uma das mais famosas do mundo, a cidade de Nova York. Mas não é só ela, né? Temos várias outras, Tóquio, que a gente vai ver também. Então, nessas cidades se concentra aí o pulmão, digamos, o coração, onde pulsa, né, os interesses mundiais.
Um outro exemplo aí, como eu já falei, a cidade de Tóquio. E aí nessa imagem a gente vê bem aí como essa cidade está, digamos, sendo a vitrine da mercadoria, a vitrine dos grandes negócios, a vitrine das lojas de rede. E a gente olha essa imagem, o que a gente visualiza? A gente visualiza um mundo em alta conturbação, mas de grande fluxo de pessoas e que focada no consumo, e esse consumo e essa roda girando da economia 24 horas parece ser a bandeira número 1 da vida humana, parece ser o coração vital, aquilo que faz com que a vida, digamos assim, a vida seja focada nisso, como se todos tivessem que ter esse referencial de consumo, de trabalho, de economia como a centralidade de sua vida. E isso nos leva a refletir o momento pandemia, que qual foi o setor humano, qual foi o setor da vida humana que mais gritou, vou usar essa expressão, que mais se desesperou quando se colocou a palavra do isolamento social, que o mundo, parou. Então foi a economia, porque realmente é inimaginável o retrocesso, uma outra vida diferente dessa, que não seja dessa hipermovimentação das cidades e essa supermovimentação, essa hipermovimentação, vamos assim colocar como um movimento máximo, ela gira em torno da produção econômica dos centros urbanos. O termo megacidade foi uma expressão criada pela Organização das Nações Unidas para referir-se a toda e qualquer área urbana contínua formada por mais de 10 milhões de habitantes. O que são essas megacidades? Em muitas cidades e grandes metrópoles, o contingente populacional é tão elevado que chega a ser superior ao de muitos países, o que explica a necessidade de utilização desse conceito. Essas megacidades também são conhecidas pela denominação cidades globais. Recebem essa nomenclatura porque elas ganharam um status mundial de importância política e como centros de referência mundial. Então, ela não só pela sua capacidade produtiva, sua capacidade de produzir riqueza, mas por ser centros políticos de referência internacional. Podemos citar, por exemplo, a cidade de Nova York, Tóquio, Londres. São alguns exemplos dessas megacidades que elas concentram aí um volume muito grande de super ricos, de pessoas muito ricas. São cidades onde o sistema financeiro é bastante impulsionado e há uma grande conturbação, uma grande movimentação de populações. As reformas urbanas, elas estiveram presentes em todo o mundo, com o crescimento das cidades. As reformas, elas foram acontecendo meio que bem dentro da dinâmica necessária. O que se coloca em questão é quais foram os critérios, quais foram as razões dessa reforma e para atender a quem. Quais grupos eram beneficiados no universo, digamos, dentro dessas ações reformistas. E aí a gente coloca aqui, no caso do Brasil, que essas reformas elas se tornaram constantes a partir do processo de industrialização na década de 30 e depois teve uma grande pulsão na década de 50 e nos anos 70, nos anos 60 e 70 também. Quais foram os fatores
né, dessa nova urbanização. Primeiro, estética. À medida que as cidades iam crescendo e ganhando status econômicos, ampliando o seu espaço de relações internacionais, de exportação, e a cidade passa estar no grande centro da visibilidade do mundo, os grupos dominantes passaram a reivindicar uma cidade bonita, uma cidade esteticamente positiva. Então aí veio a criação de grandes parques, a criação de centros de lazer e construção de grandes prédios, renovação dos prédios e construção de grandes edifícios. E aí a gente vê o grande papel que o mercado da arquitetura e da construção civil passou a ter dentro desse parâmetro, desse panorama. E aí dentro desse grupo dominante, digamos assim, foi exigindo a cedência dos espaços privilegiados, dos melhores terrenos, dos melhores bairros, enfim, para esse grupo elitizado, esse grupo dominante economicamente. E as pessoas de baixa renda foram sendo, digamos assim, meio que expulsas da sua moradia e procurando lugares mais baratos. E aí a gente vai ter um processo que nós vamos falar mais na frente, que é o da periferização, né? E as cidades, junto com essa reforma, ela também se dá em função de que a cidade passa a ocupar um papel diferente, né? Não só do mero comércio. E o comércio passa a ser, claro, continua sendo a bandeira principal, o carro-chefe, mas também outros interesses, o econômico, como eu já disse, mas também o político e também o religioso, o turístico. Então, todos os grupos de interesse passam a convergir na cidade. A cidade passa a ter essa função de ser o acolhimento dos diferentes grupos de interesse e, obviamente, também, como já foi dito, espaço de disputa, o espaço das grandes negociações. Reiterando as consequências desse espaço urbano que cresceu desordenadamente, aí nós vamos citar a expansão de espaço com excesso de construções de edifício e, como eu disse, o poder capitalista dominando. As pessoas foram de baixa renda, de menos poder econômico, foram cedendo espaço para esses grandes projetos de construção. Insuficiência de equipamentos nas escolas, saúde e outros. Não só equipamentos, mas os insumos que venham a subsidiar a população nos seus direitos sociais. Surgimento das grandes desigualdades sociais, isto é visto de maneira expressa, sem sombra de questionamento, problemas como a segregação espacial, a segregação social, étnico-racial, enfim, que vai aí definindo o espaço dividido, o espaço urbano bem dividido entre os grupos conforme a sua colocação nas classes sociais, nas classes econômicas. E a degradação de muitos bairros nas periferias e nos centros históricos da cidade. Então, tudo isso é fruto desse desordenamento, desse crescimento de maneira desplanejada. Na sequência, também mencionamos o aumento dos riscos de inundação. Isso é um problema do crescimento das cidades brasileiras. Nós temos muitas cidades que todos os anos sofrem com o problema das inundações, né, porque não tem a infraestrutura necessária todos os anos e não se consegue construir uma política que possa responder a esse problema, que possa resolver de vez esse problema e, obviamente, são as populações mais carentes que sofrem com esse fenômeno da inundação. Degradação ambiental decorrente da crescente produção de resíduos e do aumento dos vários tipos de poluição. Então, quando a gente fala em questão ambiental, não é só as queimadas, não é só o desmatamento, mas também o problema ambiental dentro da cidade, que são a produção de poluentes, que vai trazer doenças para a população.
O aparecimento de estratos da população sem meios para obter uma habitação condigna, levando à construção de bairros de barracas, palafitas, morando nas rebanceiras, em morros, em costas de rios, enfim, suscetíveis e ali sujeitos a todo tipo de riscos de vida, digamos, contração de doenças, e tantas outras coisas, como a questão da própria violência, que vai estar mais suscetível nesses ambientes. Por quê? Porque são espaços onde o Estado não se faz presente. E o outro é a insuficiência de espaços verdes e equipamentos de lazer que são necessários para uma vida de qualidade. Também esses bairros são totalmente desprovidos desse lazer, acabam eles mesmos criando estratégias de entretenimento, e são populações completamente vulneráveis, porque se colocam o tempo todo em situações de riscos, até mesmo quando estão reinventando aí formas de lazer. Incapacidade de algumas cidades de oferecer infraestruturas, que é relacionado, quando a gente fala em infraestrutura, vem o saneamento básico, pontos de acesso para as pessoas com deficiência, a coisa da água com qualidade, energia, uma energia que não seja legal, porque tem a coisa dos gatos que falam, né? E onde o Estado se faz ausente, as empresas se fazem ausentes, as instituições se fazem ausentes, todo tipo de ilegalidade e de desregularidade, ela passa ali a estar figurando, orientando a vida das pessoas. Então, essas populações sofrem todo tipo de carência, né, de necessidades básicas de vida, e elas passam a ter ali uma sobrevida, uma vida sem dignidade, sem nenhum tipo de conforto. Vamos falar agora sobre o conceito de segregação socioespacial. Entende-se por segregação socioespacial a separação das classes sociais dentro do espaço urbano. Esse termo revela a indissociabilidade entre espaço e sociedade. Ou seja, as relações sociais se materializam no território real e concreto. Exemplo, a formação das favelas e os condomínios fechados. Então, há aí uma separação do espaço, porém, o espaço favela, ele é caracterizado pelos estudiosos como um espaço de segregação. Os condomínios fechados, embora esteja ali toda uma rede de proteção, toda uma estrutura protecional, eles não se caracterizam como um espaço segregado. Por quê? Porque ali as pessoas, elas têm todas as benesses e na verdade, todo o muro, a segurança, o sistema de segurança não são para segregar, mas sim para dar conforto e agregar um status privilegiados. Enquanto já nas favelas, embora não tenha muros, nem todo o esquema de proteção, alarme, segurança, ele é considerado um espaço segregado e é uma segregação, digamos, invisível. Por quê? Porque não tem muros, mas as pessoas, de algum modo, elas são segregadas através do preconceito, da discriminação e da ausência do Estado nesses espaços, relegando essas populações a uma condição de vulnerabilidade total. Então, o espaço urbano não apenas reflete a reprodução do capital, como também as desigualdades socioeconômicas impostas pela produção do sistema capitalismo. Então, a gente vai ver mais na frente como isso é ilustrado na arquitetura da cidade. Ainda sobre a segregação espacial, podemos ver que nas cidades são reservadas
às populações menos favorecidas, as áreas mais insalubres e sujeitas a toda sorte de risco, como as enchentes e os deslizamentos de terra e a violência crônica, dentre um conjunto de serviços não oferecidos e negados, né, a essas populações, como escolas, creches, postos de saúde, hospitais, sistema de fornecimento de água regular, de qualidade, potável, dentre outros. Então, essa segregação ela se dá por essa ausência da oferta desses serviços, que é o resultado, digamos, é a manifestação da discriminação, do abandono, do esquecimento desses grupos humanos. Então, que locais é que a gente pode caracterizar como esses espaços segregados? Então, nós podemos encontrar a segregação espacial nas favelas, nos cortiços, e os cortiços estão presentes desde pós o período da escravidão, nos casebres feitos de papelão de qualquer jeito, nas palafitas, nos alagados e outros formatos, arranjos de moradia que os grupos humanos desvalidos, esquecidos, abandonados, vão aí arrumando, se organizando para se manter vivo. Eu não vou chamar isso de vida, de essa sobrevida, né? Porque a dignidade que é inerente, que deveria ser assegurado a todo cidadão, não está presente nesses agrupamentos que vivem nessas condições sociais. Eu particularmente gosto muito dessa imagem. Às vezes a imagem fala mais do que as palavras, né, do que 10 minutos de explicação, de exposição oral e teórica sobre determinado fenômeno. Então, salta aos olhos, ao observar essa imagem, o espaço social dividido. Esta imagem, ela é ao lado, ela é uma estrutura de distribuição do espaço na cidade de São Paulo, que ao lado da favela chamada Paraisópolis, uma comunidade onde mora mais de 100 mil pessoas, e ao lado dela há um condomínio de luxo, né, para pessoas de mais alto padrão de renda, né? Então a gente vê aí como a divergência ela se encontra dentro do espaço social, e daí a gente vê que a imagem ela suscita a convivência de grupos de interesses, de grupos sociais de interesses diferentes. E dentro dessa visibilidade dessa desigualdade social, muita coisa decorre. Ela vai explicar muito da coisa da violência, ela vai explicar muito do tipo de cidadão que cada uma vai formar. Ela explica uma sociedade que foi dominada, um espaço urbano que foi dominado pelo sistema econômico, né, pautado na desigualdade de classe, no conflito entre as classes, que para uma se reservou melhores possibilidades, e para outra que é criada, que é, digamos, arquitetada para viver à míngua, para viver na escassez. Então, desse cenário, não se pode obter uma equação positiva. O que a gente pode ver é que o que se pode obter daí é uma situação antidemocracia, antidemocratização, anticidadã, anti-humana, né, e várias outras antes que a gente possa estar buscando para caracterizar essa divisão espacial. É claro que eu uso essa imagem, mas isso está presente em muitos lugares, em várias cidades,
sobretudo no Brasil, que é considerado um dos países mais desigual do mundo. E a gente viu muito bem isso, foi muito, objetivado, foi muito discutido, está sendo discutido ainda pelas mais diferentes, grupos de pesquisa, universidades, especialistas, autoridades sanitárias, de como essa desigualdade agora, ela vem estampar e ela vem tomar frente nas discussões porque elas dificultam a própria operação do Estado no momento pandêmico como as que aqui estamos vivendo. Não se tem como elaborar uma política pública para ser aplicada como se as pessoas vivessem de modo igualitário, como se não houvesse essa estampada diferença social que a cidade passa a ser aí um cenário, de visibilidade, uma vitrine para visibilizar essa desigualdade social, econômica, e a partir dessas duas desigualdades, todo o resto é desigual. As imagens nos mostram como a desigualdade está estampada no modo como, historicamente, as cidades foram se constituindo, foram se formando, né? A disputa pelo espaço, ela resultou nesse cenário que a gente vê tão discrepante, tão conflituoso, antagônico, né? Então, o que a gente teve como resultado dessas relações urbanas historicamente construídas foi essa segregação, mas ela não foi, como eu disse anteriormente, ela não foi uma opção, ela não foi fruto de um planejamento dos indivíduos, ela não foi fruto de uma gestão democrática que se discutisse com os diferentes grupos essa ocupação do espaço urbano, do território urbano. Ela é uma segregação imposta. E o maior retrato que a gente tem no Brasil para ilustrar essa segregação foi a formação das favelas, que a gente chama de processo de favelização. Então, nas periferias das grandes cidades, a gente foi se encontrando os bairros proletários, né, notadamente formado pela população de baixa renda, marcada por conjuntos habitacionais populares, promovido pelo poder público, e áreas de ocupação irregular e até muitas vezes de risco. O outro lado dessas imagens contraditórias, né, de precarização da moradia e da vivência, é o que se denomina, alguns estudiosos, de autossegregação. Eu não concordo muito bem com o termo, né, segregação, mas explicando fica melhor o entendimento. Esses são espaços que se caracteriza pela constituição de elites, ou seja, é organizado pela classe média ou classe alta, e essas constituições são, a gente denomina geralmente de condomínios ou mesmo casas particulares, privadas, e eles vão ali viver dentro de uma segurança, né? Ou assegurado essa segurança patrocinada pelo sua própria renda, né? Garantido de modo privado, e onde se concentram determinadas áreas como forma de... Essas áreas são uma concentração dessa reprodução do poder político e social, né, dada pela aquela disputa de poder do território, que eu já falei antes no outro slide, e que vai assegurar a esses grupos uma série de privilégios, né? Então, esta é uma forma de se isolar, mas não um isolamento, que descaracteriza uma exclusão.
mas é um isolamento onde se caracteriza privilégios, porque a pessoa se isola dos problemas existentes na cidade, digamos, das cidades contemporâneas, como a violência. Essa pessoa, né, digamos, ela tem um ambiente, digamos, mais agradável, respirável. Ele se isola da miséria, do lixo, da poluição visual, dos congestionamentos dado pela própria aglomeração das grandes cidades e as confusões sociais. Ou seja, eu estou no meu habitat, né, arquitetado para eu viver com a mais alta qualidade de vida e fechar os olhos e ignorar e excluir aqueles que não tiveram a mesma sorte, né, que esses grupos têm. Então, é o lado oposto do favelado, é o lado oposto do que mora na palafita, do que mora na casa de papelão, do morador de rua e tantas outras. Então, é uma segregação de privilégios. Podemos, assim, caracterizar esse arranjo social. Poderia dizer que cada um na cidade teve, né, a sua moradia e a sua, digamos, que você teve a parte na cidade que conforme é o seu merecimento. Quando a gente termina essa exposição, é o que às vezes vem como justificativa, que quem mora nos condomínios de luxo ou a classe média nos seus condomínios, nos seus edifícios de mais qualidade, com segurança e qualidade de vida, e aquele que mora empendurado lá nas encostas dos morros. E aí aquele que mora nas encostas do morro, ele não se esforçou o suficiente para ter a mesma qualidade de vida. E esse que mora bem é fruto do seu esforço. Ora, por isso que a gente faz essa recapitulação histórica da formação das cidades, de como se constituiu as favelas. E quando você busca essas histórias, você vai ver que quem formou as favelas, qual a origem dos moradores das favelas? Os moradores das favelas, foram aqueles que saíram do campo e em busca, na promessa, recrutado para o trabalho em busca de melhor qualidade de vida, e ao chegar na cidade não foi abençoado pelas políticas públicas do Estado. Ele não teve a condição, às vezes, de assegurar a educação de qualidade para os seus filhos, saúde, ele não teve acesso à boa alimentação, ele não teve acesso a serviço, um trabalho que lhe assegurasse proteger a sua família das mazelas sociais. E muitos deles, das populações, por que é também chamada essas comunidades de segregação, de espaços de segregação etnorracial? Porque aí se concentram as populações negras, em sua grande maioria, os moradores de favela, os moradores de periferias das mais diferentes cidades do Brasil, são afrodescendentes. São os descendentes daquelas populações que vieram da África para servir ao país, para servir aos senhores como escravo, e após a abolição não foram contemplados nenhuma política de inclusão na sociedade brasileira. E eles não tiveram moradias, eles não tiveram nenhum tipo de política pública que lhe pudesse assegurar a condição de viver com o mínimo de dignidade possível. E essas populações foram ocupando os espaços periféricos, porque eram espaços que não tinham valor comercial, eram terrenos que não tinham valor algum. E lá eles ficavam, digamos, abandonados e esquecidos.
E foram essas populações que foram arredando, né? Mais os imigrantes, mais outros grupos menos favorecidos, mais outros grupos marginalizados, foram arredando, foram afastando, se esquivando para a periferia, até formarem hoje esses grandes aglomerados de sem estrutura nenhuma e completamente abandonados para o Estado. Então, não é uma questão de sorte, não é uma questão de esforço, mas simplesmente uma negligência do Estado, historicamente, que marcando a vida e as gerações dessas populações que desde o início da história contribuíram com o trabalho, mas não foram contemplados pela a mão protetora e a mão que deveria ser, né, de beneficiar a população, os menos favorecidos, ou seja, Estado para quem não precisa, mais Estado para quem não precisa e menos Estado para quem precisa. Essa é a configuração da gestão do espaço urbano no nosso país. O direito à cidade, que foi uma bandeira levantada pelo sociólogo francês Henri Lefebvre, e ele vem para contradizer a alienação provocada pelos imperativos da urbanização desenfreada e regulatória imposta pelo poder do capital, né? Então, o Henri ele traz essa crítica ao modelo dominante da organização do espaço urbano. E ele levanta as críticas a essa forma de gestão e de dominação e de ocupação do espaço e lança desafios aos gestores públicos e aos urbanistas, provocando-os a pensar um novo modelo de cidade, a um novo modelo que contradiga a lógica capitalista da mercadorização do espaço. Então essa perspectiva crítica, né, sobre o uso da cidade, sobre o valor da cidade que deve ser discutido para reverter esse uso da cidade como mera mercadoria, como um espaço da troca, para substituir para uma outra perspectiva que é o espaço da vivência. E no espaço da vivência, o ser humano ele é posto em primeiro lugar. A necessidade humana de todos os humanos é posta como prioritária, não os interesses capitais do mercado financeiro ou da grande especulação imobiliária que vai determinar a gestão do espaço, porque esse modelo ele exclui grande parte dos grupos humanos. Então, essa é a nossa apresentação, né, sobre a questão urbana, que, como vocês viram, não é um assunto que a gente possa abordar de maneira simplória. E a gente chega na questão principal, que é como superar, como reconstruir esse espaço urbano, que ele se torne menos segregário. Nós vivemos em tempo de bastante discussão sobre o modelo de urbanidade que nós construímos. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e muito se discute como as cidades estão lidando com a questão da pandemia. E aí a gente vê que aquilo que historicamente se fechou os olhos, o aspecto, para que se fechou os olhos, que é o aspecto da desigualdade, da segregação, fazendo de conta, arredando as pessoas, empurrando elas para as periferias, fazendo de conta que elas não existem, esse modelo falhou. Nós temos agora imensos aglomerados, nós temos comunidades que abrigam 100 mil habitantes. Isso é quase um número de cidades de cidades de porte médio do Brasil. Vamos pensar, nós temos cidades que a gente considera importantes centros comerciais de 200,
300 mil habitantes, e nós temos comunidades com esse número de habitantes, né? Uma população de 100 mil, de 120, 110 mil, dentro de uma só comunidade, vivendo num morro. E esse formato, ele tá falho agora. No momento em que a gente se discute modelos de isolamento, nós estamos aí diante de um impasse, né? Sem ter resposta. Haja ciência para dar resposta para isso tudo, e então nós temos que reconstruir. Nós temos que pensar, acionar todos os estudiosos, os cientistas sociais, os arquitetos, urbanistas, para construir uma resposta, para construir um plano de reforma que seja democrático, um plano de reforma que seja de fato uma cidade para todos. E esse para todos é onde todos possam viver, onde todos possam ter benefícios ao lazer, à cultura, ao trabalho, ao consumo responsável, né? Mas que seja uma cidade que atenda a todos e não apenas interesses de grupos em nome de um lucro que não volta para a população em forma de benefício. Então vamos pensar no modelo de cidade que tenha essa direção, ok? Então ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.